Shabbat Shalom, queridos! 9 horas da manhã. Que hora! Eu amo esta hora, sabia? Sabia, sim. Porque às vezes eu me refiro ao momento em que Jesus foi crucificado. Não é significativo. É a hora também do sacrifício, da manhã. Momento quando Jesus vai à cruz. Mas também o mesmo momento, a mesma hora em que o Espírito Santo desce no templo, e por isso é que quando aqueles que ouvem dizem, estão embriagados, Pedro diz, não, são 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã a gente está aqui no templo, adorando, é festa de Pentecostes, não podíamos já estar embriagados. Esta embriaguez do Espírito Santo. 9 horas da manhã, sim. Hora de adorar, hora de buscar a presença de Deus. Bem-vindos, sempre uma alegria estarmos aqui juntos, através dessa live. E falando na live, você já deu o seu pontinho lá de like, gostei. Por que a gente não fala em português, né? Gostei, dá o pontinho lá, ativar o sininho para que você receba as notificações. E se você está nos ouvindo no Instagram, a nossa pergunta é, você já está inscrito no YouTube? Seria muito importante você estar lá também. Vocês imaginam todos no Instagram, no YouTube? Temos mais de 900 mil no Instagram. Vamos migrando também para o YouTube, onde você tem muita coisa e tem mensagens completas e pode repetir, bem mais fácil. E acompanhe-nos, claro, diariamente pelo Instagram, os devocionais, para alimentar o seu coração. Sempre uma alegria estar aqui, levando a você a palavra de Deus e orando por você, abençoando a sua vida. E que este seja mais um dia de glória, até porque o nosso assunto hoje é adoração. Nós começamos no sábado passado falando sobre a adoração e o sentido, demos algumas definições e até mostrando para Abraão como aquele que usa pela primeira vez o verbo adorar. Mas vamos prosseguir e busquemos a face do Espírito Santo para que nos ilumine e nos dirija neste tempo. Pai querido, Tu é a glória, o poder, a majestade. Como criação, nova criação, e muito mais que isso, filhos adotados, gerados pelo Teu amor em Cristo. Aproximamos-nos de Ti com reverência, com gratidão, com amor, expressando a nossa adoração, devida somente a Ti. Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, as ações de graças. Louvado e engrandecido sejas Tu, pelos Teus feitos poderosos para com os filhos dos homens. Louvado e engrandecido sejas Tu pela grande redenção que nos alcançou, pela graça que se renova a cada manhã, pela Tua presença que jamais se afasta de nós, pelo dossel de glória que nos envolve na Tua presença e por esse chamado tão intenso dentro do nosso ser, ao lugar da adoração. Fomos criados para Teu louvor e glória. Fomos criados para Te adorar. Fomos criados com a identidade de adoradores. Por isso chegamos a Ti nesta atitude, rogando que o Teu doce Espírito nos ilumine, nos ensine e nos conduza à Tua presença, para que a nossa adoração seja cada vez mais significativa, brotada de verdadeiros corações que adoram em espírito e verdade, porquanto imersos no Teu amor.
Assim, nosso amor responde ao teu amor no lugar da adoração. Amém, queridos? Amém? Fomos criados para adorar. Essa é a primeira coisa que queremos declarar, é a primeira imagem. Fomos criados para adorar. Mas não é o verbo adorar em si, mas a identidade. Deus colocou dentro de nós este impulso da adoração. E embora a Bíblia não entre em detalhes, eu imagino, naquela viração do sexto para o sétimo dia, quando Deus conclui a criação de todas as coisas, e é registrado, e viu Deus que tudo era muito bom, muito bom. Mas depois de preparar o lar para o homem na terra, Deus o forma, só no finzinho do dia. E é interessante ler a palavra, que dá-nos a impressão de que realmente foi no finzinho do sexto dia que Deus criou o homem, e logo introduz o sétimo, santificando aquele dia que seria o primeiro dia do homem sobre a terra, para um encontro de amor e de adoração. E eu tenho a certeza que no momento em que Adão abre os olhos e contempla a glória de Deus em sua própria identidade, seu primeiro ato foi adorar. Sua primeira visão é do Criador. Não sei como Deus se revelava a Adão, a Bíblia não fala, mas a sua presença, a sua glória era reconhecida, e ele, com certeza, imediatamente adorou a Deus, e Deus estabeleceu aquele dia como um memorial da criação, para nos lembrar também que o dia começa com adoração e termina com adoração, porque Deus determinou que um dia começa ao pôr do sol, na viração do dia. E para mim a mensagem que Ele quer nos transmitir é esta: teu dia termina comigo, teu dia começa comigo. E a primeira atividade do homem é a adoração, porque adorando expressamos a identidade de adoradores e, em outras palavras, amantes de Deus. Hoje queremos ficar em um porquê. Quando a gente quer estudar qualquer assunto, tem que perguntar como, onde, quando, como, porquê. Mas então vamos ver hoje por que adoramos. Por quê? Porque vimos na semana passada o que é adoração, mas vamos ver hoje por que adoramos. E existe até um cântico, não é? 100 razões para adorar. Você pode pôr inúmeras razões para adorar. Vamos colocar algumas razões aqui, sabendo que não é tudo. Fomos feitos para adorar, mas queremos começar com este versículo do apóstolo João. Ele está falando de filho, filhinhos, pais, como que mostrando que existem diferentes níveis ou graus de maturidade. Jovens, eu vos escrevo, filhinhos, eu vos escrevo, pais. E quando chega a paz, é como se aponta para o nível mais elevado de maturidade espiritual. E neste ponto dos pais, que seria o mais elevado, ele diz: eu vos escrevo, porquanto conheceis. Conheceis aquele que é desde o princípio. O adorador deve entender o que é adorar. E vemos aqui que qualquer adoração que não expresse aquele nível de adoração demonstrado por Abraão, ao atender o pedido de Deus de oferecer seu único filho, filho das promessas, de sua esperança, do seu grande amor, não se adora verdadeiramente. Mas também quem
se deve adorar? Quem é o foco? Porque na realidade todos os seres humanos são adoradores. Está no nosso DNA o adorar. Agora, a quem adoramos é o ponto. Existem várias formas de adoração. Quando estudamos a história das religiões, e quando analisamos Romanos capítulo 1, nós vamos verificar que os homens foram logo se desviando e criando deuses, objetos de adoração. A criação, olhando para a criação, admirando a criação, transformaram a criação em objetos de adoração. Fizeram para si objetos de adoração. Mas a adoração pode ser muita coisa, a ideologia e ao próprio eu. Então, a quem devemos adorar? Por que se deve adorar? Mas hoje queremos nos concentrar no porquê adorar. Vamos mencionar aqui algumas declarações, alguns motivos. Não estamos esgotando o assunto, mas vamos parar hoje e refletir em alguns pontos que a palavra de Deus nos ensina. Então, primeira razão, leia: adoramos a Deus porque Ele é digno de adoração. Deus é digno, só Ele é digno. Ele é digno de adoração. Eu vinha hoje para cá e logo que estava saindo de casa, eu vi que nosso pastor Wagner, meu filho, me mandou uma música. E como o trânsito hoje estava bem parado, havia um trajeto que pode levar 10 minutos, nem sei quanto levou. Mas ele me mandou a música. E disse: acho que a senhora vai gostar. Eu vinha ouvindo, e é exatamente. Ele é digno, né? Lindo, lindo, lindo. Uma música cantada num culto da igreja de Jim Swaggart. E muito lindo a música, e vinha cantando. Ele é digno. Aí perguntava: ele é digno? Quem é digno? Quem é digno? Quem é digno de abrir os selos? O eco da voz do trono. Então eu vim todo esse caminho pensando: não há outro que seja digno. Só tu és digno. Nesse caso era centrado no Cordeiro Jesus. Quem é digno de abrir os selos? E João chora porque não havia ninguém no céu nem na terra digno. Então o ser angelical diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele morreu, ele venceu, ele é digno. Ele pode abrir os selos. Em outras palavras, ele pode fazer valer a adoração, fazer valer o direito de abrir os selos. E só Deus é digno. Só Deus é digno. E vamos ler alguns versículos para reforçar o que a Bíblia diz. Leia comigo, por favor, Salmo 145, 3. Grande é Yahvé, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. No Salmo 18, 3. Invocarei a Yahvé, que é digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. O único Deus verdadeiro, Ele é o único Deus. Yahvé é o único Deus, é o único Criador, é o único absoluto. Por isso Ele é digno, é o único ser digno de adoração. E quando chegamos ao Apocalipse, nesse capítulo 4, onde é exibido aquele clima de adoração, é sempre um texto que me impressiona e que arrebata o meu coração, porque é um dos grandes textos da Bíblia que nós devemos usar nos momentos de encontro com Deus
e buscar na realidade, visualizar, ter uma ideia da atmosfera do trono, porque João acaba de ter aquela visão extraordinária de Jesus, nem o reconhece, e logo o versículo 1 diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira, viera falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas hão de acontecer. Imediatamente João é arrebatado em espírito e se encontra diante do trono, o trono de Deus, e vê aquele que está sentado no trono. E ele fala da aparência, sua aparência, pedra de jaspe, sardônica, arco celeste, estava ao redor do trono, parecia semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. As vestes brancas falam da redenção, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ouro fala das marcas da divindade, da formação do caráter de Cristo em nós. E ele continua falando de relâmpagos, trovões, vozes, lâmpadas diante do trono, os 7 Espíritos de Deus. E depois de toda a visão, vê aqueles seres viventes se prostrando e dando glória, davam honra, glória, ações de graças ao que estava sentado no trono e vive para sempre. E os 24 anciãos, que certamente representam as 2 alianças, Israel e a igreja, os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, lançando à terra suas coroas. E aí chega o verso 11, que é o que está na tela. Vamos todos ler: tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Então aí está a primeira razão porque nós devemos adorar a Deus, porque Ele é digno e na realidade só Ele é digno. Em segundo lugar, leia: adoramos a Deus porque fomos criados para relacionamento com Ele. Eu comecei aqui falando deste momento em que Deus criou o homem, e a primeira pessoa que Ele vê é o próprio Criador, e o primeiro relacionamento que Ele tem é com o Criador. Quem está mais próximo de nós senão os nossos pais? E Jesus, quando nos ensinou a orar, qual é a primeira palavra que Ele usa? Pai. Pai. E isto fala de quê? Relacionamento. Deus nos fez semelhantes a Ele, para que nós pudéssemos nos relacionar. E mesmo apesar do pecado, da nossa degeneração, quando Cristo vem, e pela obra do Espírito nós nascemos de novo, o primeiro testemunho que o Espírito Santo dá em nosso homem interior, qual é? Pai. Abba, Pai. O Espírito dá testemunho com o nosso espírito, que somos filhos. E falar de pai e filho é falar de relacionamento, um relacionamento de amor, porque do pai brota a origem, do pai brota o sustento, do pai brota a proteção. Para nos relacionarmos com Ele, fomos criados à imagem de Deus, somos projetados para estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e este relacionamento é a adoração. A adoração é relacionar-se com Deus, é amar a Deus, é um relacionamento de amor que temos com o Deus triuno. Está em nosso DNA, está embutido na natureza humana, adorar o Criador. Lemos em Colossenses 1,16 acerca dele como Criador, o próprio Cristo, leia: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele.
Então fomos criados para Ele, para viver com Ele, para ter um relacionamento de amor com Ele. Portanto, leia, somos criados para o relacionamento com Deus, e a adoração é a linguagem de seu amor. Porque adorar é amar. Em terceiro lugar, adoramos a Deus para atrair sua presença. Falamos de pai, quando eu digo pai, ele vai dizer, pois não, meu filho. Há uma resposta imediata. Quando chamamos o pai, ele se apresenta. Todo aquele que invocar o nome. Então há uma resposta, ó tu que escutas as orações. Deus é um Deus que se comunica. Jesus disse que Deus procura adoradores. Então Ele busca aqueles que possam vir para a sua presença. Ele sempre virá ao encontro do adorador. Sempre. Cada vez que você começa a adorar, a presença de Deus vem. Ele vem. Ele responde. Sua presença maravilhosa se manifestará sempre onde for adorado com entendimento. É por isso que é emocionante quando você para, silencia, concentra-se, eleva todo o seu ser para Deus. E aquela presença envolvente, emocionante. Por quê? Eu não sei como é para você, para mim é sempre emocionante. Por isso eu sempre choro. Cada um tem um jeito de se expressar, até os seres viventes, né? Cada um é um pouco diferente. Uma vez eu vi um músico, compositor, que ele disse que teve a visão dos 4 seres, e que era a forma de adoração, e que elas representavam as formas de adoração aqui. Então tem um que é pulando, né? Adora virar o canto, está pulando. O homem chora, eu disse, pronto, eu estou aí. Eu tenho a cara de ser humano, eu choro. Eu gosto de dizer que as lágrimas são a expressão da frustração da carne, que não encontra modo apropriado de adorar a Deus, então só chora. Porque verdadeiramente, queridos, a presença de Deus nos envolve, nos comove, porque você imagina, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Excelso, Sublime, mais majestoso que os montes eternos, coroado de honra, de glória, de todo o poder, de toda a majestade e excelsitude, adorado por arcanjos, anjos, querubins, serafins. Esse Deus imenso, Criador de tudo quanto existe ou vem a existir, vir a nós, seres humanos, e nos envolver. Sua presença é envolvente. Aleluia. Não há maneira mais viável para atraí-lo que amando em genuína adoração. Davi sabia que não podia governar sem sua presença. Davi sabia que para governar bem precisava trazer a presença, e nos seus dias a presença de Deus era simbolizada na arca. Deus estava na arca, por isso lá em 1 de Crônicas 15, nós vamos encontrar a descrição de como ele busca trazer a arca, em outras palavras, a presença de Deus para Jerusalém. Olhamos também para Moisés. Moisés, depois que o povo peca e ele pede perdão, ele é contundente na sua súplica e diz para Deus, se tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Aqui está outro adorador, Moisés, que vivia na presença de Deus. Sua presença manifesta, virá a nós, quando nós adorarmos com a mais excelente adoração. Então aqui está mais um motivo, porque nós adoramos a Deus, para atrair a sua presença, e ela virá. Aleluia. Em quarto lugar, leia, adoramos a Deus por sua majestade.
Quando nós falamos de majestade, nós falamos de governo, do rei. Quando nos lugares onde há rei, com que reverência alguém chega ao rei, com que reverência, por causa da sua majestade. A majestade fala da glória, da grandeza, da soberania. Majestade é realeza, é grandeza, é senhorio. Tudo isso assinala o quê? Autoridade, governo absoluto, domínio total. E é isso, Yahvé é tudo isso. Yahvé é majestade, Yahvé é realeza, Yahvé é grandeza, Yahvé é senhorio. Ele é aquele que tem em si toda a autoridade do universo. Ele é absoluto, ele tem um domínio total, majestoso, mais majestoso do que os montes eternos, como diz o salmista. Oh Deus, tu és mais majestoso do que os montes eternos. Se o monte é eterno, você olha para os montes, fica impressionado com a beleza, mas Deus é mais majestoso do que tudo que os olhos possam contemplar. Deus é o Senhor, seu reino é eterno, seu senhorio é por todas as gerações. O Salmo 29 é um salmo interessante, e aqui eu vou parar um pouquinho mais, porque não resisto ao impulso de olhar para este Salmo 29, porque ele nos traz tanta coisa sobre a majestade de Deus. Como é que essa majestade se manifesta? Em primeiro lugar, o nome de Yahvé dá testemunho da sua majestade. Yahvé, esse tetragrama, aparece 18 vezes nesse pequeno salmo. Este é o nome mais significativo para Deus no Antigo Testamento. Yahvé, majestoso, grandioso, seu nome é excelso, não outro nome. Pelo meu nome não fui conhecido. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Em outras palavras, eu sou Deus sempre presente. Para mim não existe passado, não existe futuro. O que era, o que é, o que há de vir. E então, lemos, por causa dessa grande majestade, vamos ler os versos 1 e o 2. Tributai a Yahvé, vós filhos dos poderosos, rendei a Yahvé glória e força, tributai a Yahvé a glória devida ao seu nome, adorai a Yahvé por causa do esplendor da sua santidade. A voz de Yahvé expressa força, a voz de Yahvé cheia de majestade. Aleluia! Não apenas o nome, mas a sua própria voz é uma voz cheia de expressão de santidade e de majestade. A natureza de Deus dá testemunho da sua majestade. E essa natureza expressa o que? Glória. Glória fala de quê? Da preeminência. Os céus proclamam, diz o Salmo 19, a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Força. Yahvé demonstra sua majestade nos 7 trovões. Trovões é aqui a voz. Por 7 vezes neste salmo pequenino é falado da voz, que vem como som de trombém, de trovão, no meio da tempestade. Vamos ler aí Salmos 3 até o versículo 9. Yahvé exerce sua majestade em prover ao seu povo. Aqui, lá, você vai encontrar, só vou citar aqui, a abertura do salmo nos mostrou os céus abertos e o trono de Deus em meio a cânticos angelicais de louvor. Foram os 2 versículos que lemos. Agora, no final do salmo, vemos os benefícios para o povo de Deus na terra de Deus, governando em majestade, sentado no seu trono. É extraordinário olhar para estas expressões do salmista, esse Deus de tão grande majestade, que está assentado no trono e dele não se ausenta. O Senhor provê as 2 coisas que o seu povo mais precisa. Está lá no versículo 11. Mas eu vou ler aqui para vocês 7. A voz de Yahvé separa as labaredas de fogo. A voz de Yahvé faz tremer o deserto.
A voz de Yahvé faz tremer os cádiz, a voz de Yahvé faz parir as servas e descobre a floresta. E no seu templo cada um fala a sua glória. Cada um diz glória. E Yahvé se assentou sobre o dilúvio. E Yahvé se assenta como rei perpetuamente. Então o último versículo que nós vamos ler. Yahvé concederá força ao seu povo. E Yahvé abençoará o seu povo com paz. Então do seu trono de majestade, Ele nos dá o que mais precisamos: força e paz. Aleluia! Mas em quinto lugar, nós adoramos a Deus para quê? Atrair seu governo. Falar de majestade é falar de governo, é falar de soberania. E quando nós entramos neste clima de adoração, nós estamos atraindo o domínio, a soberania, o governo de Deus. Não podemos separar Deus do seu governo. Ele é o rei soberano do seu reino. Então, quando buscamos, atraímos o seu governo, atraímos o seu reino. Deus é rei em toda a terra. Reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado entre os querubins. Em 1 de Crônicas, capítulo 16, versículos 24 a 30, leiamos: proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas, pois Yahvé é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas Yahvé criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dedicai a Yahvé a glória do seu nome, trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios, prostrai-vos diante de Yahvé, no esplendor da sua santidade, tremei diante dele, terra inteira, porque ele governa, o seu reino se manifesta. E quando eu entro nesse clima de adoração, o poder deste reino, a presença deste reino, as bênçãos deste reino são atraídas para a minha vida, para o ambiente no qual estou vivendo. Em sexto lugar, adoramos a Deus para ouvir sua voz. A presença e a voz caminham de mãos dadas. Os profetas do Antigo Testamento costumavam utilizar a música para atrair o Espírito de Deus. Era o tangedor, traga aí um tangedor, lá vem a harpa, lá vem, porque a música para atrair, o que eles queriam? Ouvir a voz. Qual é a mensagem do Senhor? Então vamos entrar em adoração. E verdadeiramente, quando entramos no clima de adoração, o nosso espírito fica mais afinado para ouvir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus. Portanto, queridos, uma adoração profunda, elevada ao Criador, levará cada vez mais a uma profunda revelação do plano divino. É sempre nestes momentos, quando nos perdemos na sala do trono, quando Deus se torna o único foco da nossa visão, quando o nosso ser em intensidade penetra em sua presença, sua voz se faz ouvir. Nós percebemos melhor a voz de Deus neste clima, embora Deus esteja sempre falando. Nossa grande necessidade, na realidade, é da presença de Deus, e com a presença de Deus, vem a sua voz, vem a sua palavra. E muitas vezes através da própria leitura da Bíblia, estamos na adoração e Deus nos leva a sua palavra, e é como se Deus saltasse por detrás das letras e falasse conosco, como nunca antes a igreja necessita ouvir a voz de Deus. Quão grande é a nossa necessidade de ouvir a sua voz. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, não seguirão estranho. Existem tantas vozes neste mundo que nos confundem, além da nossa própria voz, a voz dos nossos desejos, das nossas próprias ambições. Mas no meio da adoração, a voz de Deus
será reconhecida. A consumação dos planos divinos dependerá sempre da habilidade da igreja de ouvir a voz, de ouvir a palavra, de ouvir a direção, de ouvir a instrução, o projeto de Deus para as suas ações. Em sétimo lugar, adoramos a Deus para amadurecermos em espírito. Começamos lendo o texto em 1 de João. Pais, eu vos escrevo porque conheceis. Pais, fala de maturidade, um estágio de maturidade. Um dos grandes desafios da igreja de Cristo ao aproximar de sua vinda é a sua maturidade. Paulo declara em Efésios que Cristo estabeleceu na igreja unções ministeriais, ministério quíntuplo, para levar a igreja à estatura do varão perfeito, até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura do varão perfeito, isto é, amadurecidos em Cristo, manifestar o caráter de Jesus. Todo o propósito da redenção olha para este clímax final, a noiva que completa o noivo, porque por ele é dele semelhante. Por isso é descrita como gloriosa, manifesta as marcas do caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Ele virá para uma igreja madura, sem mancha, sem ruga, ou coisa que lhe seja semelhante. A maturidade é caráter, fala de caráter, de equilíbrio, de retidão, de santidade, do governo de Deus. E no meio da adoração, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, porque a imagem de Deus vai se tornando cada vez mais clara para nós, à medida que o contemplamos. E somos impelidos a permitir ao Espírito que trabalhe em nós o caráter de Cristo. A igreja precisa ser amadurecida, forjada no crisol da obediência e da submissão a Deus, a sua palavra e aos seus propósitos. E esta maturidade, leia por favor, é alcançada pelo tempo que permanecemos em sua presença, através da adoração. Quanto tempo? Quanto mais tempo nos expusermos à sua presença, mais nos assemelharemos com Ele. A maturidade nos chega rapidamente ao estreitar a relação pessoal com Jesus. Só adorando e nos sentando por horas aos seus pés, iremos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, a fim de refletir sua imagem e seu caráter. Gosto de dizer, tu és o que tu vês. Quanto mais contemplarmos a Cristo, tanto mais seremos trabalhados em nosso caráter, contemplando na sua palavra como um espelho. E o Espírito que está em nós vem para nos transfigurar na verdadeira imagem do Senhor Jesus. E nada acelera tanto esse processo como a verdadeira adoração. Em oitavo lugar, adoramos a Deus para satisfazer seu desejo. Será que Deus deseja que eu adore? Jesus disse que Deus procura. Deus procura. Então Deus deseja muito a nossa adoração. Deus procura adoradores. Jesus nos dá uma profunda revelação do Pai, quando Ele diz, o Pai procura a tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando adoradores acima de todas as coisas. Deus deseja ter filhos adoradores, isto é, amantes seus. Deus nos ama, mas Ele espera que haja uma resposta do nosso amor para com Ele. Por isso a ordem que devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Deus quer que o adoremos. Quando nós o adoramos amorosamente, o Pai se regozija.
Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que tem festa no céu, né? Os anjos se alegram. Por quê? É mais um adorador que está nascendo. Somos adoradores por natureza, mas antes da conversão estamos adorando tudo menos a Deus. Mas no momento que nos encontramos com Cristo, o Espírito Santo passa a residir em nós, Ele vai tirar o véu e nós vamos começar a entender que só Deus, Yahvé, o Deus triuno, é digno de ser adorado, e Ele está buscando filhos que o adorem em espírito e em verdade. Jesus veio à terra, queridos, não apenas para nos livrar do fogo eterno. Ele veio à terra para restaurar em nós a imagem de Deus, para levar-nos ao lugar para o qual Deus nos criou, junto ao seu coração. Ele veio estabelecer outra vez uma adoração universal ao Todo-Poderoso. Ele veio buscar adoradores. Quando a igreja ministra ao Senhor como noiva adoradora, o céu se comove. O céu se enche de alegria. Há regozijo no céu, até por um só pecador que se arrepende. Você imagina quando se levanta uma companhia de adoradores, que com todo amor e entusiasmo expressam seu amor, sua gratidão, sua devoção e sua adoração a Deus. O Pai se comove sim, os céus se alegram sim, os anjos festejam sim, porque este quadro dos adoradores, da noiva adoradora na terra, é a maior demonstração da vitória do sacrifício de Cristo, da sua obra expiatória, da sua obra redentora. A coisa mais sublime e agradável que podemos dar ao nosso Pai, para o honrar, satisfazer o seu coração, é uma adoração fervorosa, apaixonada, de todo o nosso coração, com tudo que somos, com tudo que temos, com toda a força do nosso intelecto, com toda a intensidade dos nossos sentimentos, com toda a determinação da nossa vontade, com todo o conhecimento que temos dos seus atributos. Em nono lugar, adoramos a Deus, para quê? Para ver sua glória. Para ver sua glória. A glória não é uma nuvenzinha, gente. A glória é a manifestação do próprio Deus. É a expressão de quem Ele é. Leia, por favor. A glória de Deus tem a ver com a manifestação de suas qualidades, atributos e perfeição. Ver a glória de Deus é ver com o nosso espírito as qualidades de Deus, seus atributos, suas perfeições, é ter uma visão do ser divino, não é apenas o nome, mas poder entender, ter essa visão espiritual de quão grande, de quão majestoso, de quão excelso, de quão sublime, de quão elevado, de quão perfeito, de quão santo é o nosso Deus. Sua glória fala de suas excelências, sua glória fala das manifestações poderosas, dos seus feitos tremendos. Queremos ver isso na adoração. Ezequiel no capítulo 1 tem uma grande visão da glória de Yahvé. Ele diz: eu vi a glória. E como é que esta glória se manifesta? Foi simbolizada em um poderoso fogo envolvente que se aproximava dele. E ele vê aqueles seres que é uma visão semelhante àquela que João tem, descrita no Apocalipse. No meio desse fogo surgem os seres viventes, os querubins, que refletem a glória de Deus. As figuras usadas para representar a glória do Senhor são símbolos proféticos. Eles apontam para os atributos da personalidade do Criador onipotente. Não vamos aqui fazer um estudo destes 4 seres, mas apenas para dizer que no meio da adoração, a glória de Deus, seus atributos, suas excelências, a expressão de quem Ele é. A glória de Deus expressa o que Deus é. Leia, por favor. A adoração fervorosa da igreja ilumina o ambiente,
provocando a manifestação de sua pessoa gloriosa no meio do seu povo. Deus se manifesta em sua forma majestosa, poderosa, através das suas obras. Esta manifestação tem a ver com seu amor, sua misericórdia, seus milagres, seu poder. Tudo aquilo que Ele faz, como expressão do grande amor que tem para conosco, da sua misericórdia eterna, realizando maravilhas, poder, milagres, transformando circunstâncias, transformando vidas. Adoramo-lo para atrair a sua glória. Êxodo 33 nos mostra como a adoração de Moisés atraía a Deus, e essa glória se tornava manifesta, se tornava visível. Em 10º lugar, adoramos a Deus para liberar seu mover profético. Vivemos dias de mover profético, de manifestações proféticas. Somos uma geração profética. Fazemos parte dos resultados da vinda do Espírito. Conforme profetizou Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, no dia em que o Espírito Santo veio, ele disse que aquela era a manifestação da profecia de Joel. Portanto, tempo profético. E lá, em Apocalipse, João ouve que o Espírito de Jesus é a profecia. E o espírito profético é este, de captar as visões de Deus, de penetrar no reino celestial invisível, e entender os propósitos, a palavra, o que Deus quer fazer. Então, pela adoração, nós estamos liberando. A adoração atrai esse mover profético. É por isso que no Antigo Testamento vemos os profetas trazendo a música. É adoração para trazer esse mover profético. O Espírito de profecia e sua operação é tão importante na igreja hoje como foi no passado. Precisamos desse mover profético. Mas a base para este mover é uma adoração de alto nível. O Espírito Santo opera com liberdade em uma atmosfera carregada de louvor e adoração. Ele se move profeticamente em um ambiente de humildade, de reverência e de exaltação ao Pai. Deus age de uma forma tremenda quando você entra nesse nível de adoração. Nós conhecemos ministérios que realmente, antes de pregar, vamos adorar. Porque você sente necessidade de captar o que está no trono. O ministério profético flui no meio da adoração, da quietude, na presença de Deus. Às vezes nós não entendemos as coisas. E eu mesma tenho uma certa dificuldade quando ministro fora, que eu começo a ministrar ao povo, e os músicos fazem uma barulheira, que ninguém escuta o que se fala. E eu tenho que ficar. Quero ministrar o Espírito. Ainda agora, há pouco tive essa experiência, né? Eu tenho que estar em sintonia. Foi me dito, pode ministrar cura e bater no Espírito Santo. Ok, termino de pregar. Por favor, traga aqui um músico. Mas não vem um músico, vem a banda toda, né? Pá, para, pá, 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 pá. Ei, não é aí. Não é aí. Aí eu falo baixinho, só o teclado. Aí tudo bem, começo. Mas se eu levanto um pouco a voz, lá, pá, para, pá, 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 pá. Lá tenho que levantar a voz para o povo escutar a minha oração. Meu Deus do céu, onde é que aprenderam isso?
A liberação vem numa adoração. Tem lugar para exaltação? Tem, mas não é de agora não, viu? É depois. É depois. Não nesse momento em que você precisa captar o que é que Deus está falando. Você precisa de silêncio na terra, né? Você precisa de quietude para poder estar em sintonia com o plano espiritual. A revelação divina flui a seus servos na comunhão íntima, que resulta de uma adoração também muito íntima. Amém? O profético envolverá a terra, sim, quando nós magnificarmos a Deus. A adoração moverá o seu espírito. Leia. A adoração liberará dons, visões e experiência com Deus. Então vamos criar um ambiente de adoração, de momentos em que silenciamos, de momento em que nos aquietamos e buscamos perceber o que Deus está nos revelando. Em 11º lugar, adoramos a Deus para exaltar o Cordeiro. Jesus é Deus. E quando olhamos para a sala do trono, algo impressionante é ver como a adoração se centra no que está sentado no trono e ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Aleluia! Lá no capítulo 5 de Apocalipse, depois de tudo aquilo que João vê diante do trono, conforme falamos da majestade, ele diz: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro, desatar os selos? Então aquilo a que me referi, que João chora, porque ninguém era considerado digno, mas aí é-lhe dito: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. O verso 6 diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Então Jesus é apontado como cordeiro, e nesta hora é dito que ele tomou o livro das mãos do Pai, que estava no trono. E neste momento, o que vemos no céu? A adoração é desencadeada a quem? O Cordeiro, ao que está sentado no trono, a Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo. Os 4 animais e os seres viventes prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. É a adoração dos santos subindo aos céus, atrai este momento glorioso em que o Cordeiro que foi morto mas vive e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, toma o livro da redenção, desata os selos, o que equivale a dizer: a plena redenção é consumada, e isso provoca um clima de estrondosa adoração ao Cordeiro ali na sala do trono, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que grande adoração ao Cordeiro! E diz logo: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e ações, glória e ações de graça. E não para por aí, ouvir a toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que veio para todos sempre. Que clima! O Cordeiro! Sim, queridos, nós adoramos a Deus para exaltar o Cordeiro. Nós somos chamados a entrar nesse clima da sala do trono. Essa visão aqui é extraordinária. Ela nos arrebata o espírito, porque por causa do Cordeiro, que é digno, que foi morto por nós, tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida, venceu a morte, ressurgiu e fez-nos ressurgir nele, deu-nos um espírito vivo, um espírito ressurreto, para vivermos aqui na terra, em sua presença, portadores de sua vida, administrada pelo Espírito Santo, que em nós se tornou um residente. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Sim, nós adoramos a Deus para exaltar o Cordeiro, e sabemos que o clímax para o seu regresso vai ser no meio da adoração da igreja. Aleluia! O incenso que sobe da terra, este incenso de adoração que enche as taças que estão no céu. De Gênesis a Apocalipse, a figura do Cordeiro é extremamente importante. Ela está lá no princípio, no Éden. Ela vai estar lá no fim, porque é muito importante. É uma imagem, certamente, é possivelmente o símbolo profético mais relevante da Escritura. Quando João Batista vê Jesus passando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz: ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Cordeiro que veio para nos redimir e para restaurar em nós a identidade de adoradores de Yahvé. Todo o cerimonial dos judeus estava centrado na figura do Cordeiro e do seu sangue. O livro de Levítico ensinou a esta nação a aproximar-se de Yahvé através desse dócil animal, o Cordeiro, que assumia o seu lugar, que levava sobre si suas culpas. O Cordeiro apontava certamente para o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, mediador único entre Deus e os homens. Só Ele é digno, só Ele. Só o Cordeiro que foi morto. Dizer Cordeiro quer dizer o quê? Plano de Deus. Mencionar o termo Cordeiro, estamos falando da redenção, pois foi Ele quem pagou o preço da nossa redenção. Falar do Cordeiro é falar da vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. É Ele quem nos concede a vida eterna. Dizer Cordeiro quer dizer libertação, quer dizer salvação, quer dizer perdão divino. Porque é pelo sangue do Cordeiro que nós somos perdoados. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos santificados. Que nós somos justificados. Que nós nos aproximamos de Deus. É pelo sangue do Cordeiro que temos a vitória. Então, vamos adorar porque Ele é digno. O Cordeiro é digno de ser adorado. Cordeiro de Deus é Emmanuel, Deus conosco. É a majestosa segunda pessoa do Deus triuno, que tomou um corpo para morrer pela raça humana e dar-lhe justificação, perdão dos pecados, plena redenção. Quem é o Cordeiro de Deus? É o Filho do Deus vivo. Ele é o caminho para o Pai, o único caminho para o Pai. O Espírito Santo nos leva a adorá-lo. Jesus disse que o Espírito não falaria de si, porque o Espírito em nós nos leva a Jesus. Ele torna Jesus real na nossa experiência. É o Espírito Santo que nos conduz aos níveis de adoração. Da importância de sermos cheios do Espírito,
da importância de usarmos a linguagem de adoração, de oração, de comunhão, que é o orar em línguas, cantar em línguas, ministrar, deixar que o Espírito flua o que Ele quer, e assim do altar do nosso coração não falte a adoração diante do trono de Yahvé, o Deus triuno. Adorar o Cordeiro é agradar ao Pai, é honrar seu plano, é honrar sua sabedoria eterna. Adorar ao Cordeiro é proclamar sua vitória, a vitória do Pai também. Adoramos ao Pai ao exaltar o Cordeiro, porque só Ele é digno de receber a glória, o louvor e a honra, conforme mencionamos nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, uma descrição simplesmente assombrosa. Em 12º lugar, adoramos a Deus para estabelecer a plataforma do mover do Espírito Santo pelo fluir de seus dons espirituais. Precisamos dos dons do Espírito. O fluir dos dons mencionados em 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, fé, milagres, línguas, interpretação de línguas. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja em nosso meio, liberando os seus dons. Mas existe uma plataforma para isso, e esta plataforma é a adoração. É a adoração, queridos. É em meio à profunda adoração. Nós precisamos gastar muito tempo adorando a Deus. Na realidade, eu digo, nós precisamos viver o tempo todo em adoração. E quando o Espírito nos impele a fazer uma intercessão, vamos fazer, um decreto, vamos. Mas a vida tem que ser uma adoração. E ao despertarmos do sono, nossa primeira palavra tem que ser dirigida a Ele em adoração, expressando o nosso amor, o nosso reconhecimento de quem Ele é. Aleluia. Mas também Ele deve ser o último pensamento do dia. Uma plataforma. Quando Deus está presente em um lugar, Ele se manifesta. Ele demonstra seu poder. Quando a presença de Deus é atraída, o Espírito está livre para as suas manifestações. Paulo diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para um proveito da igreja, trazendo edificação, trazendo correção, trazendo instrução. Exatamente esse clima de adoração que atrai o liberar desse mover. Seu reino é também demonstração. O reino de Deus é demonstração de poder. E na adoração, o Espírito começa a trazer demonstrações dos dons espirituais. A adoração é a plataforma que o Espírito Santo demanda para operar seus dons diversos. Aí você pode ler, segundo aos Coríntios 12, 14, fala dos dons. Dons de profecia, dons de língua e todas as 9 manifestações do Espírito Santo. A adoração nos aproxima dEle, humilha-nos, cala-nos e nos prostra diante dEle. Leia, por favor, a última frase. A adoração inunda o adorador na consciência real de sua presença, na reverência total à sua majestade e no respeito profundo por sua santidade. E é nesta atitude, quando estamos conscientes da sua presença, em humildade, em quebrantamento, em reverência, que o Espírito começa a fluir, liberando, manifestando os dons espirituais, os carismas. Em 13º lugar, adoremos a Deus para sermos transformados em sua imagem. Sermos transformados. Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque aquilo que ocupa a nossa mente vai influenciar nosso modo de viver.
tornamos, é um pensamento muito comum e que tem uma verdade. Tornamos-nos semelhantes àquele a quem adoramos. Tu te tornas semelhante ao Deus a quem adoras. Isso é verdade. Quando eu vejo, por exemplo, alguém, como eu já vi, e agora vem na minha retina, alguém caminhando de joelhos, sangrando os joelhos para pagar uma promessa, para chegar diante de uma imagem de barro. Eu me pergunto, como um ser humano inteligente pode pensar que Deus está pedindo isso dele? Ele está cego. Por que ele está cego? Porque se torna semelhante a quem adora uma imagem. Não tem raciocínio, não vê. O Deus de século cegou o entendimento. Tu te tornas semelhante àquele a quem adoras. No caso dos adoradores de Jesus Cristo, esta frase é totalmente comprovável. Os primeiros discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Em Antioquia. Pegou, né? O apelido pegou. O que quer dizer? São os cristozinhos. Olha, lá vai um cristozinho. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Porque se pareciam com Cristo. É por isso que foram chamados cristãos. Olha, ali vai um cristãozinho. Ali vai uma réplica de Cristo. Aleluia. É verdade. Nós viemos a Jesus para nos tornarmos como Ele é. Nós começamos seguindo, mas nós precisamos nos tornar aquele a quem contemplamos. Tu és o que tu vês. Tu te tornas semelhante àquele a quem tu adoras. Aqueles cristãos, em sua conduta, em sua doutrina, em seu caráter, se pareciam com Jesus. Por isso foram chamados cristãos. Eles foram realmente transformados pelo poder divino. Eles estavam caminhando para a estatura de Jesus Cristo. Aquilo que mencionamos, o objetivo dos ministérios da igreja, levar o corpo à maturidade, a refletir Jesus. Eu amo o que Paulo diz em Romanos 8, 29, por isso Deus nos predestinou para isto, com um propósito, para que sermos, nos conformarmos com a imagem de Jesus. Foi para isso, aleluia. Fomos salvos para ser restaurados em nossa imagem, em nossa natureza. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi corrompido em sua natureza, mas o Espírito Santo vem nos regenerar para outra vez restaurar a imagem de Deus, revelada em Cristo. Porque como é Deus, eu não estou vendo a Deus, mas nós olhamos para Cristo e vemos, contemplamos o Cordeiro, contemplamos a Jesus que se tornou um de nós, nosso irmão, que vestiu a nossa natureza humana, para nos tornarmos semelhantes a Ele. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele chegou, estou imitando a Jesus, sede meus imitadores, eu estou imitando a Cristo, é isto mesmo. Muito bem, nós adoramos para nos tornarmos semelhantes. A vida de adoração nos inunda das águas do Espírito. A vida de adoração nos inunda da visão de Jesus Cristo. Estas águas nos limpam, elas nos santificam, elas nos purificam. Leia, por favor. A adoração no crente acelera os tempos de maturidade nele, e seu caráter é mudado, tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus. Paulo em 2 aos Coríntios 3:18, vamos ler na versão comum. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Esta é a versão King James.
A versão amplificada que eu gosto muito: enquanto continuamos a contemplar, como em um espelho, a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Então, enquanto eu contemplo a Jesus, olhando para Jesus firmemente, o autor e o consumador da minha fé, continua o versículo: somos constantemente transfigurados, mudado de figura. Este é o sentido do original. Transformados, mudando, conformados. Somos constantemente transfigurados. É o mesmo verbo da transfiguração de Jesus. Na própria imagem de Jesus, num sempre crescente esplendor. É um processo de um degrau de glória a outro degrau. Glória é a expressão do que Ele é. Então, enquanto eu contemplo a Jesus, como? Na adoração. Enquanto eu me envolvo na adoração, e um dos atos mais sublimes da nossa adoração é o momento da ceia do Senhor, deste sacramento, ou memorial, seja lá o que você chama na sua doutrina, mas para mim é um momento muito santo, muito sublime, quando os céus se inclinam, o inferno recua. É um ato profético que proclama a morte e anuncia a sua segunda vinda. É o momento de contemplar a Jesus numa profunda adoração. Aleluia! E enquanto nós contemplamos a Jesus, o Espírito Santo vai nos transfigurando na sua imagem, porque nós vamos mergulhando no seu caráter, mergulhando no significado da sua morte, o preço que Ele pagou pela minha redenção, quanto lhe custou o meu pecado. Então sim, adoramos para desenvolver em nós sua verdadeira imagem, para alcançarmos o objetivo para o qual fomos salvos. Transformados, transfigurados em sua verdadeira imagem. Em 14º lugar, adoremos a Deus, porque Ele é nossa prioridade ministerial. Nosso primeiro ministério é Deus. É Ele. Ele é supremo, Ele é sublime. Não se pode sequer, não é, colocá-lo numa lista. Eu gosto de pensar num funil, né? Um funilzinho, deixa eu ver se com esse silêncio eu consigo fazer um funilzinho aqui, né? Aqui embaixo, né, tem lugar para muita gente, né? Então, o nosso relacionamento, uma coisa chega aqui na ponta, acabou, né? Pois é, Deus já está aqui, viu? Não tem rival, é o único. Aqui você pode ter um mundo de gente, quem você ama, amor agapau, amor filéu, enfim. Mas Deus é único, sublime, supremo. Então nossa prioridade ministerial é Deus. Não é interessante que Jesus não disse: Deus procura trabalhadores? Claro, eu preciso de trabalhadores, sim, mas o meu trabalho deve fluir de uma posição. A adoração a Deus é nosso ministério prioritário. Por quê? Da adoração a Ele, de ser revestir sua glória, é que vê o poder e a autoridade da igreja. Adoramos a quem conhecemos. Quando nós o adoramos, nós podemos realmente fluir para ministrar aos outros de um lugar de conhecimento, de experiência, em que a presença de Deus vai se manifestar, a unção de Deus vai tocar as pessoas. Impressionante quando a gente ministra, né, os comentários que as pessoas vêm fazendo depois, querem dar um abraço. Estava correndo pelo aeroporto, saindo do hotel, e um senhor já de cabelos bem branquinhos, ai, queria uma foto. Mas a senhora é tão vibrante, tão vibrante, tanta energia. E no carro, a pessoa que foi me levar, o motorista, né? Mas você transmite o seu olhar, o brilho. E eu vou dizer assim, é interessante, né? Porque você está no ministério tanto tempo e conserva esse brilho. Uau!
E se você conhece a Jesus cada vez mais, o brilho tem que aumentar, não? É porque existem muitos relacionamentos que morrem no caminho por falta de cultivo, não é? É terrível, né? Pegar os crentes velhos e agora já porque tem muitos anos de crente, se acostumou? Não se acostume não. Todos os dias temos que alimentar essa paixão, este amor a Jesus Cristo, amém? Temos que alimentar essa paixão e esse amor, porque Ele é a prioridade, queridos. O ministério não é a prioridade, Jesus é a prioridade. No nosso dia, Ele é o primeiro, Ele tem que ser único na nossa vida. Podemos desenvolver tanto no ministério. O que acontece com alguns pastores? Nival, estando no ministério, perde a família, né? Porque não cultiva o relacionamento com a esposa e com os filhos. E também assim no ministério, você pode estar tão envolvido em preparar sermão para os outros, em falar para os outros, em servir aos outros, que você não cultiva essa relação de amor que vem através da adoração. A Bíblia ensina que nosso ministério para Deus é antes do nosso ministério para os homens. Fomos criados para adorar. Ao exercer sabiamente nosso ministério de adoração, para o qual Deus nos criou, este nos impulsionará devidamente a ministrar aos homens e às suas necessidades. Quando formos ministrar aos outros, a nossa ministração terá mais poder. É através da adoração que a Yahvé nos envia depois as pessoas com seu poder e com sua unção. Adorar. Em 15º lugar, adoramos a Deus para centrar o culto na pessoa correta. Centrar o culto na pessoa correta. Já mencionamos que os homens começaram a adorar coisas, objetos. Mas a Bíblia é muito clara com respeito à adoração. Só Deus é digno de recebê-la. Quem é o foco da adoração? Temos que ser muito cuidadosos com isso. Só Deus é digno de ser adorado. Eu tenho uma certa dificuldade com algo que está muito comum hoje no mercado. Uma questão da honra. Honra aos líderes. Honra, honra, honra. Só Deus é digno. Eu não estou dizendo que você não deve ser grato, reconhecer, mas centrar na pessoa humana. Deus não troca a sua glória. Porque acontece, queridos, na igreja, liderança. Se eu vou ministrar você é abençoado. Não tem nada a ver comigo. Então você deve dirigir o seu louvor a Deus. Não deve olhar para mim e me endeusar, me idolatrar, achar que eu sou. Não sou. Sou igual a você. Nascemos na mesma terra, somos feitos da mesma matéria. Precisando de redentor. Veja Maria, como é que Maria ora? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em quê? Deus meu Salvador. Eu preciso de Salvador. Então, só dele. O grande problema é que na igreja, as pessoas imaturas e inconscientes perderam a perspectiva correta. Quem é que vai pregar hoje? Então hoje não vou. Você vai cultuar por causa de quem vai pregar? Eu não gosto desse hino. Eu prefiro aquele músico. Eu prefiro aquele cantor. Ele é o foco? E nós somos culpados hoje na igreja. Por isso precisamos entrar em níveis elevados de adoração para colocar o foco na pessoa correta. Deus. Não é o pastor, não é o músico, não é o cantor, não é o pregador. Não é o ser humano. Deus não troca sua glória. Fizeram de músicos, cantores e pregadores o objeto de adoração. Não está dizendo eu adoro fulano, mas se concentra nele. É ele. Ainda há 2 dias a minha irmã de sangue, né?
Ah, encontrei alguém para papá, quando viu meu nome. Ah, Valnice, apóstolo. Ah, que pena que ela não está pregando na igreja. Se ela pregasse, a igreja ia se encher. Eu digo, é? Ah, que motivação, hein? Encher a igreja de crente. Encher a igreja o quê? Primeiro, a igreja não é prédio. Ah, você quer ser aquele que vai atrair a multidão de crentes, né? Que foco mais errado, meu Deus do céu. Meu filho, vá servir na sua igreja, na sua congregação. Ou vamos aos perdidos. E outro, Deus não está preso, amarrado num púlpito. Não. Aleluia. A Bíblia é muito clara com respeito à adoração. Sim, queridos. Fizeram de músicos, pastores, estrelas de teatro. Exaltam-nos como no mundo. E o mais grave é que estas estrelas se acreditam grandes artistas. Ah, eu sou um artista. Ah, é? Ah, já vendi milhões de CD. Tenho milhões de seguidores. Uau! Temos que ter cuidado para não trocar a glória. A adoração briga com essa síndrome de Lúcifer. É um vírus que teve o diabo em sua rebelião. Esta exaltação. Ter o foco no lugar errado. Leia. A adoração centra o culto e devoção da igreja na pessoa correta. Jesus Cristo, o único que deve ser adorado. Na adoração não há campo para exaltar o homem e suas habilidades. Queridos, estou falando da noiva. Todos nós aqui que pregamos, que ensinamos, que canta ou que toca, que compõe músicas, tem que entender que o que ninguém tem, o que não tenha recebido. E se for recebido, não é nossa propriedade. Nós somos os meros canais através dos quais Deus se manifesta. E eu gosto de dizer, e até repito aqui, você vai para ver um jogo de futebol, seja lá de quê, ou você vai a um concerto, tem ali, que músico, olha como ele toca o violão, eu gosto muito de violino. Mas eu pergunto, onde está a habilidade? No instrumento ou na pessoa que usa o instrumento? É na pessoa. Está ali, olha que orquestra linda, olha que violino. Tem uma música aqui sobre Jesus, só um rapazinho lá num violino. Ai, que eu vou me embora para o trono. Mas eu nem sei qual é a marca do violino dele. Quem consegue arrancar aqueles sons é o que toca. Assim Deus, nós somos como um violino. Deus pega esse violino, às vezes só tem uma cordinha, né? Mas Deus arranca cada som, né? Você entrega, oh Deus, é que é uma cordinha, meu violino, né? Bota aqui na tua mão. Deus pergunta a você, que tem na tua mão? Não importa, quando eu consagro a Deus, Ele que me usa, então a glória é dEle. A glória é dEle, vamos exaltá-lo por nos usar, é Ele. A Deus a glória. Ali não importa quem canta ou quem toca a música ou quem prega o sermão. Vamos centrar a nossa adoração em Deus e em Deus somente. Só importa Deus. Centramo-nos e concentramo-nos nele. A adoração nos protege de idolatrias e nos prostra ante ou diante da sua presença. Então, bendita adoração que nos leva a Cristo. Mas, em 16º lugar, adoramos a Deus porque somos chamados a fazê-lo. É um convite. É um convite. Deus nos chama para ser adoradores e nós vamos ler aqui alguns convites e concluir com estes convites expressos da própria palavra. Salmo 29, 2. Tributai a Yahvé a glória devida ao seu nome. Adorai a Yahvé
por causa do esplendor da sua santidade. Na versão a Paixão, versos 1 e 2. Proclamai sua majestade, todos vós, filhos poderosos de Yahvé, devolvendo toda a glória e força a Ele. Ficai maravilhados diante de sua majestade. Ficai maravilhados diante de tal poder e força. Vinde adorar o maravilhoso Senhor, vestido em todo o seu esplendor, curvando-se em adoração, enquanto Ele aparece na beleza da santidade. Dai-lhe a honra devida ao seu nome. Adorai-o, vestindo as vestes gloriosas de seu santo chamado sacerdotal. Que coisa mais linda, né? Que convite mais extraordinário. Nós vamos seguir este convite. Tributai a glória devida ao seu nome. Mas em Apocalipse 15, na versão Apeshita, verso 4, leiamos: quem não te temerá, ó Yahvé, e não glorificará teu nome? Porque só tu és santo e justo. Porque todas as nações virão e adorarão em tua presença, pois tem sido manifesto tuas obras justas. 1 de Crônicas 16, 29. Prostrai-vos diante de Yahvé, no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Aleluia. Maravilhoso Senhor, nós atendemos ao convite para sermos adoradores. Adoramos-te na beleza da tua santidade. Adoramos-te porque só tu és digno de ser adorado. Outro não existe. Estás coroado de honra, de glória e de majestade. E quando lemos o que João viu na visão do Apocalipse, nós ficamos imaginando que o nosso destino eterno é tão glorioso. Oh, como gostaríamos hoje de adorar-te sem véu, de contemplar o teu rosto. E às vezes cantamos: mostra-me a tua face, abre meus olhos para ver, abre os meus olhos para ver-te, não a imagem, não a figura, mas abre os nossos olhos para ver-te no mundo espiritual, não a imagem, mas uma percepção espiritual de tua grandeza, de tua majestade. És sublime, és eterno, és indescritível. Tua beleza é insondável. Jamais vimos na terra com os olhos físicos algo que se possa parecer contigo. Mas no lugar da adoração, queremos chegar ao nível mais profundo, mais elevado que é possível ao ser humano chegar. Ó Espírito Santo de Deus, Paracleto divino, que vieste habitar em nós, para nos instruir, para formar o caráter de Jesus em nós. Ilumina os olhos do nosso coração e ensina-nos a adorar em espírito e em verdade. Que a nossa própria vida seja um constante incenso de adoração, mas que não sejamos aqueles que se engajam aqui e ali em uma expressão física de adoração, mas vivamos como adoradores, vivamos como teus amantes, 24 horas por dia, tendo-te como supremo, sublime,
com os nossos olhos postos em Ti, sabendo que de Ti procede a nossa vida, que Tu és o nosso destino eterno, Tu és o nosso sustento de cada dia, Tu és a nossa razão de viver. Livra-nos da idolatria, livra-nos de centrar a adoração em outro ou qualquer coisa que não seja Tua própria pessoa. Sejas Tu, Senhor, somente o foco do nosso amor, da nossa adoração, e viveremos para Teu louvor e glória. Amém e amém. Estamos num dos lugares mais extraordinários aqui na Galileia, Cafarnaum. E o que existe de especial? Aqui Jesus se estabeleceu. Quando Mateus se refere à palavra do profeta, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a esses a luz raiou. E o profeta se refere exatamente à terra de Nebulon, Naftali, além do Jordão, Galileia dos gentios, e verdadeiramente, quando Jesus chega aqui, toda essa área é dominada por Roma. E a partir deste vilarejo de Cafarnaum, Jesus parte para todas as aldeias à volta do lago de Genezaré, que nós chamamos o Mar da Galileia, levando o evangelho do reino, anunciando: o reino de Deus é chegado. Quanta coisa aconteceu aqui em Cafarnaum. Tantos milagres. E desde Cafarnaum, uma palavra para você. Você precisa vir a Israel. E eu quero estender um convite especial para você na nossa próxima caravana. Não fazemos turismo. São congressos proféticos, onde você para em cada lugar. E ali sente a atmosfera, revive o que aconteceu. Seus olhos são abertos para ler a Bíblia como nunca leu antes. E além disso, conhecer de um modo mais profundo o Deus da aliança, que cumpre as suas promessas, porque nós somos a primeira geração a ver promessas milenares sendo cumpridas. Isso nos leva à conclusão: as poucas promessas que nos restam quanto ao tempo escatológico, ao tempo de fim, certamente se cumprirão conforme o Senhor falou. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Isso lhe dá segurança para absorver todas as promessas de Deus em sua vida.